Oi, gente, bom dia, voltei aqui, hoje nós vamos fazer uma receitinha, tá bom? Fiquem aí até o final, dá um gostei aí, se inscreva no canal, e é isso, a receita hoje é de panetones artesanais. Então vamos lá? Aqui nós temos, vou deixar aqui para vocês verem aqui, passo a passo. Nós temos aqui, eu já adicionei aqui a farinha de trigo, 2 colheres de açúcar, colher de sopa, né? 2 colheres de açúcar, 2 colheres de fermento, já adicionei uma aqui, e aqui agora eu vou adicionar outra. Aqui, ó, colheres rasas, viu? 2 colheres de fermento para pães. E aqui eu coloco esse plástico filme aqui na boca do pote aqui, ó, para não entrar ar, para não endurecer o nosso fermento. E, então vamos separar aqui, né, que eu já adicionei aqui o fermento. Como eu falei, a farinha de trigo, só um pouquinho de farinha de trigo para você fazer a mistura. Aqui é a farinha de trigo, açúcar, fermento para pães e uma colherzinha de chá de sal. Mais ou menos esse tanto aqui, ó, na colher, só um pouquinho na ponta da colher de sopa, que dá equivalente a uma colher de chá de sal. E aqui nós temos, reservei aqui essa vasilhinha, para colocar. Aqui vamos adicionar os ovos. Aqui eu tiro, assim, eu já separo aqui. Eu tô fazendo aqui diretamente na vasilha, porque são ovos novinhos. Então, mas geralmente eu separo as gemas e já separo também, tiro a clara, uma vasilha separada. Por via das dúvidas, eu vou usar aqui esse copo para separar a clara da gema. Pra não correr o risco, né? Porque mesmo que são novos, mas pode dar uma fatalidade, né? E aí perder todos os ingredientes. Então é melhor prevenir que remediar. Vamos lá, separando a clara. Aqui temos 2 gemas e 2 claras. É suficiente aqui para essa quantidade de massa, viu? E vamos agora adicionar também aqui o óleo. O óleo eu uso essa medida, que é equivalente a uma xícara de chá. Então vamos lá. Eu uso essa medida aqui para minhas receitas, viu? Aí vocês usam uma xícara de chá para essa quantidade, que são 2 kg de farinha de trigo. 1,5 kg a 2 kg. Eu não faço os meus pães muito doces. Tem pessoas que gostam muito doce, mas outras já reclamam também do açúcar muito doce. Eu não faço, já não faço. Porque a maioria dos meus clientes já gostam do sabor das minhas receitas, sabe? Porque é bem, vamos dizer assim, bem equilibrada. Tem um contraste ali, né, do sal com o açúcar. E é isso. E fique aí até o final. E se inscreva, tá bom? No canal. E dá um gostei, comentam também. Ok? Vamos lá. Então, gente, aqui eu já coloquei minha touquinha, né, como vocês viram desde o início do vídeo. Coloquei antes, então um pouquinho até aqui, ó, porque pra ligar, não correr o risco, né, de algum fiozinho de cabelo. Então aqui eu separei aqui as gemas, ó, dá pra ver? As gemas. Aqui eu ponho um pouquinho de água, faço uma mistura. Gente, então, aí, de repente alguém possa comentar, mas colocou água, então. Mas aqui, gente, é só pra pincelar os panetones, os pães que sejam. Que aqui eu faço pão e panetones também. Tá bom? Não tem problema nenhum, adicionar água na gema, é só pra ela não ficar grudenta. E aí tem que dissolver ela, porque conforme o tempo que você passa aqui fazendo a massa, aí as gemas, elas já são consistentes e vai ficar endurecer. Aí vai ficar difícil depois pra você colocar ela nessa textura aqui que tá fina. Fica ligadinhos aí. E aí comentam aí, gente, de onde vocês estão me vendo, quer dizer, assistindo os meus vídeos, vocês estão gostando. Não se esqueça daquele joinha. E aqui é assim. Também, vamos almoçar? Trabalhando e comendo, né? Alguma coisa assim, se eu quiser almoçar no tempo real. Aqui são as uvas passas, né? E as frutas cristalizadas, uvas passas. Aí nós vamos adicionar aqui, tem as frutas cristalizadas aqui, ó. Também fazer bolo de Natal, né, que são com frutas. Tem o panetone estufado, hoje eu não vou fazer panetone estufado. Vou fazer só o tradicional. São panetones com frutas, né? Aí já coloquei pra aquecer a água. E olha, eu não gosto muito de... Aqui eu coloco... Aí eu vou colocar... Aqui a água morna, aí eu misturei com água natural. Aí água limpa, viu, gente, da torneira ali, a gente cozinha com aquela água. A gente come, é comida feita com aquela água direto da torneira. Essa água é muito limpa, bem armazenada, tudo limpinho. E é isso, gente. Aí vamos fazer aqui essa mistura. Olha, tem pessoas que deixam descansar essa mistura aqui, mas eu já faço direto. E aí já ganha tempo, né? E daqui a pouco eu ainda tenho que sair pra vender, pra fazer as entregas, então eu não posso demorar muito também. E é isso. Comentam aí se estão gostando dos vídeos. Dá sugestões também. Qual o vídeo que você quer ver, que quer que eu faça, que vocês querem ver, tá bom? Querem assistir, fala aí, dá sugestões, comentam se estão gostando. E também se não estão gostando. E também dá sugestões para melhoria, né? Para inovação. Para mim e para vocês aí, do outro lado. Então vamos colocar aqui de novo. Agora eu vou colocar o leite. O leite tá frio. Gente, a água não pode estar muito quente, senão não faz o efeito aqui na fermentação. Quebra o efeito da fermentação. Tem que ser morno
E daí pra você colocar assim, ó. Tipo assim, meu dedo mesmo tá limpo, eu lavo ali toda hora. Aí, que dá pra você sentir o morno, mas que não queima, tá? Porque se queimar o seu dedo, vai queimar o fermento. E o fermento não vai fazer o efeito que tem que fazer, que é o crescimento da massa. Certo? E nem pode ser muito frio também, gelado não. Como o leite tá gelado, a água tá morna, aí vai quebrar o efeito aqui. Aí tem que falar assim, mas tá colocando muita água, vai ficar com gosto de água. Não, não vai ficar. Geralmente, o leite, ele faz endurecer a massa. E a água com o óleo faz amaciar. A massa fica bem fofinha, bem leve, bem macia. E as claras vai fazer o efeito de ficar bem fofinho, né? Então, agora nós vamos adicionar aqui, ó, a farinha de trigo. Pode colocar toda a farinha de trigo. E aí eu já vou mexendo aqui, daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas fica até o final, aí eu vou mostrar o final depois. Da massa pronta e já no ponto de botar nas formas, no forno, tá bom? Aí, gente, aqui eu vou adicionar o outro pacote, né, de trigo. Não todo de vez, tá? Você vai agora colocando aos poucos. Olha que massa aqui, tá bonita, ó. Mas eu faço mais consistente. Porque assim, geralmente ela fica assim meio muito mole e ela demora pra assar. Aqui, ó, sobrou esse tanto meio. Aí você vai utilizando assim, depois pra untar a mão com trigo, né, com a farinha de trigo. Aí dá pra vocês verem a massa, né? Que massa linda. E daqui a pouco a gente adiciona as frutas, na hora de formar. Informar, né? Colocar nas formas. Muito bonita, muito prazerosa trabalhar com essa massa. Maravilhosa, olha. Não cansa muito. Aqui eu tô misturando com fouet porque ainda tá mole. Mas aí depois ela vai pegar consistência aqui. Aí já usa as mãos. Lava as mãos, bem lavadinhas, e depois aí eu começo a amassar com as mãos. E enquanto ela fermenta, aí eu vou terminar de almoçar quando ela estiver fermentando. E é assim, a minha luta aqui é essa. Tem dias que eu nem almoço. Mas se eu querer almoçar, eu tenho que fazer o meu pratinho, deixar ali, reservinha. E fazer as massas. E vai comendo de pouco a pouco. E é isso, gente. Daqui a pouco eu volto mostrando essa massa linda, viu, gente? Fica aí comigo. Agora eu vou ali lavar as mãos, secar, né? Pra poder botar a mão na massa pra terminar aqui agora com as mãos. Porque ela tá assim, ó, mole. Tá mole, ó. Aí agora eu tenho que colocar a mão na massa. Só um minutinho. E é isso, ó. Tirar aqui do garfo, né, do fouet. E é isso, gente. Aqui a massa já tá pronta. Aí vamos tirar aqui, tampar. Tirar essas coisas pra lavar. E vamos tampar. Essa massa aqui são, ó, tá pronta, agora é só deixar crescer. Essa aqui, fiz duas massas, gente. E esta aqui, certo? Agora, nós vamos adicionar aqui a essência para panetones, ó. Daqui é pra bolo, baunilha. Aí é isso. Aí nós vamos adicionar algumas gotinhas aqui, pra ficar sabor original, né? Do panetone. É mais ou menos uma colher de chá ou de sobremesa, do jeito que você quiser. Ou de sopa. Porque é muito, não precisa muito, porque é bem forte, né? Essa essência cheira muito, dá um sabor maravilhoso. Olha essa massa. Aí você mistura ela toda, porque geralmente eu adiciono a essência, né? Junto na hora que eu estou preparando a massa, com o trigo, a farinha de trigo ainda seca. Ou já aquela misturinha, né? Que eu faço antes, que fica bem molinha, ainda líquida, né? Como eu tô dizendo. Mas aí eu esqueci, né? Mas aí não tem problema, porque eu lembrei ainda em tempo. Aí dá pra adicionar aqui, ó, um aroma maravilhoso. Achei muito bom. Mais um pouquinho. Demora a cair, é muito pequenininho. Agora nós vamos deixá-la descansar por meia hora, 40 minutos por aí. Aí eu vou colocar o tempo ali, pra marcar o tempo. Na hora que despertar, ali, o timer do fogão. Aí é a hora de voltar com a mão na massa, pra já formar os panetones pra colocar pra assar, ok? E é isso. Vamos lá. Deixar reservado aqui. Vou agora colocar o fogão ali pra despertar. Olha o meu fogão.